Pode uma pessoa curar sua própria doença? Essa é minha pergunta para você. Talvez esteja pensando que, se fosse possível, todos os hospitais estariam fechados e não precisaríamos ir ao médico. Essa dúvida, ou melhor, essa incredulidade, nos mantém doentes, incapazes de nos curar. Não acreditamos em nós mesmos, em nossa mente, em nosso corpo. Nossa mente pode curar nossa própria doença. Já viu um animal selvagem? Se ele se machuca ou fica doente, sua doença se cura automaticamente. Produtos químicos em nosso cérebro permitem que nosso corpo cure suas doenças. Através dessa história, aprenderemos esses métodos. Saberemos como curar nossas doenças por conta própria. Se você entender e prestar atenção a esses métodos com total atenção, acredite, não precisará ir a nenhum médico ou hospital, porque seu corpo curará sua doença sozinho. Se quiser aprender como fazer isso, ouça esta história com atenção. Certa vez, um homem muito saudável procurou um sábio médico. O médico era famoso na região por curar doenças de muitas pessoas de maneira única, sem medicamentos ou precauções. Um homem forte e saudável abordou o sábio médico e disse que ouviu muito falar sobre ele, sendo elogiado em todos os lugares. Soube que você cura doenças sem nenhum remédio, o que é maravilhoso. Mas como é possível curar doenças sem medicamentos? Ele continuou dizendo que pareço forte e gordo, mas a obesidade tem causado muitas das minhas doenças. Alguns dizem para reduzir a obesidade, outros dão medicamentos, mas minha doença não melhora. Descreveu várias doenças em seu corpo, como asma, falta de ar, dor nos joelhos e batimentos cardíacos rápidos. Ele queria uma solução sem depender de remédios ou médicos. O sábio médico perguntou se ele tinha plena fé de que poderia curar sua doença, pois a crença na própria capacidade de cura é o ponto mais fundamental. Algumas pessoas não acreditam que seus corpos podem curar suas próprias doenças, por isso nunca aprendem a tratar a si mesmas. No entanto, há pessoas que acreditam que seus corpos podem curar suas doenças, e apenas essas pessoas conseguem realmente se curar. Então, primeiro, se você tem fé em si mesmo, só então eu vou te contar maneiras pelas quais você será capaz de curar as doenças do seu corpo. Mas se você não acredita, não faz sentido mencionar esses métodos. A pessoa respondeu que se não acreditasse, não teria feito a pergunta. Ele acredita que pode curar sua doença, então está pedindo conselhos. Por favor, conte-me as formas pelas quais posso curar minha doença. O sábio médico explicou que nosso corpo tenta nos fazer entender por meio de sinais, mas geralmente ignoramos esses sinais. Ninguém presta atenção. Portanto, primeiro, comece a entender os sinais do seu corpo. Para isso, você precisará ser sensível, prestar atenção em si mesmo, meditar. Através da meditação, você poderá sentir as mudanças no seu corpo. Depois disso, poderá identificar o que está faltando em seu corpo e qual doença está prestes a se desenvolver. Quando começar a compreender esses sinais, poderá começar a se tratar e se proteger contra doenças. Portanto, o primeiro ponto é a meditação. Desenvolva a sensibilidade para entender os sinais do seu corpo. Por exemplo, se está com falta de ar, mas até agora não estava prestando atenção, um dia perceberá que fica sem ar rapidamente e descobrirá que tem asma. Se tivesse compreendido os sinais do seu corpo antes, teria percebido a falta de ar mais cedo e poderia ter se tratado antes de desenvolver a asma. Portanto, estabeleça uma conexão entre sua mente e seu corpo para que sua mente possa entender o que há de errado com seu corpo e qual é a doença. Quando seu cérebro começa a receber sinais do seu corpo sobre qual é a doença e qual é o problema com seu corpo, então seguimos para o próximo passo. O próximo passo é criar uma autoimagem, ou seja, a autovisualização. Você deveria escolher qualquer lugar tranquilo e erre lá, tirar um tempo e sentar confortavelmente. Feche os olhos e tente visualizar mentalmente uma imagem sua em que você está completamente saudável, livre da doença que estava enfrentando. Mantenha esse sentimento por 5 minutos, como se já estivesse curado. Como você se vê após a cura? Pode visualizar essa imagem enquanto tenta se visualizar. Também pode usar alguma música, o que aprofundará sua compreensão da autovisualização. Quanto mais clara for sua autoimagem, mais rapidamente seu corpo começará a se curar. Quando fazemos a autovisualização, nosso corpo vê a melhor versão de si mesmo.
Nossa mente se atrai por essa forma, e nossa mente e cérebro começam a trabalhar da mesma maneira, tentando atingir o mesmo estado físico que acabamos de visualizar na autoimagem. A chave é entender que, ao fazer isso, nossa mente se atrai pela forma que estamos vendo em nossa autoimagem. Quando nossa mente começa a se atrair por essa forma, nosso subconsciente tenta inconscientemente alcançar a mesma forma, curando sua doença. Com essa solução poderosa, você pode reduzir a obesidade, realçar sua beleza, curar doenças sem a ajuda de terapia ou medicamentos. Nosso cérebro e nosso subconsciente têm todo o poder do universo, mas muitas vezes não conseguimos acessá-los porque não conhecemos os processos para despertar esses poderes. A prática de desenhar essa alma é considerada a maneira mais eficaz de despertar esses poderes. Lembre-se de que, para este experimento, o local deve ser silencioso para que você possa aprofundar-se na meditação. Pode usar música suave ou qualquer som para aprofundar ainda mais a meditação. Faça isso por 15 minutos diariamente por 21 dias, e após esse período, sentirá uma mudança sem precedentes dentro de você. E a autoimagem não é utilizada apenas para curar doenças. Se estiver cansado, cheio de preguiça e sem entusiasmo no corpo, ainda assim pode se tornar enérgico, ágil e cheio de entusiasmo ao recorrer à autoimagem, ou seja, visualização. Para isso, é necessário visualizar a forma de si mesmo cheio de entusiasmo. Após isso, o cansaço desaparecerá naturalmente, começando a se afastar. O terceiro caminho que nos ajuda a nos curar é o amor próprio. Sempre que enfrentamos uma doença ou problema no corpo, começamos a nos amaldiçoar. Algumas pessoas até pensam que se Deus nos livrar dessa doença, toda essa desesperança aumentará os problemas. Isso não curará a doença, mas sua mente, seu cérebro, seu corpo perderão a coragem que tinham para se curar. Aqueles que se amam, mesmo com doenças e problemas no corpo, não precisam procurar por si mesmos. Eles têm a coragem de curar suas doenças por conta própria. Pense por si mesmo e veja algumas pessoas que se amam. Elas não conseguem amar a si mesmas. Por que quereriam suportar o fardo de curar suas próprias doenças? Apenas aqueles que se amam desejariam curar suas próprias doenças. Para aprofundar o conhecimento da autocontemplação, você terá que aprender a se amar. Depois disso, seu cérebro começará automaticamente a produzir produtos químicos que, de fato, têm a capacidade de fazer. Nosso cérebro tem a capacidade de produzir esses produtos químicos internamente, mas não sabemos disso e, por isso, não entendemos o processo. Experimentar todas essas práticas não curará nossa doença. Temos de ter fé em nós mesmos, autorreflexão e nos amarmos. Enquanto faz tudo isso, é crucial cuidar muito bem da sua rotina diária. Sua alimentação, exercícios e hábitos diários desempenham um papel crucial na prevenção de muitas doenças. Muitas vezes, percebemos a importância desses cuidados apenas quando deixamos de seguir nossa rotina e não levamos uma vida melhor. Começamos a olhar para dentro, a viver sob estresse, e, naturalmente, as doenças nos cercam mais quando estamos sob estresse. Se você se alimentar na hora certa, dormir adequadamente e se exercitar a tempo, viverá uma vida sem estresse. Depois disso, as doenças permanecerão longe de você. Basta seguir sua rotina diária com completa devoção e honestidade. Além disso, esqueça a ocorrência de doenças. Sua vida será preenchida com felicidade. Continuando com o ponto sobre o uso da mente subconsciente, o sábio médico explicou que é preciso aprender a usar a mente subconsciente para curar doenças. Existem muitos poderes residindo na mente subconsciente de todos nós, mas não conhecemos o processo para acionar esses poderes. Explicando alguns dos processos, o sábio médico disse que ao deitar na cama para dormir, feche os olhos, acalme sua mente e faça-se perceber que suas doenças estão sendo curadas gradualmente. Com o tempo, suas doenças serão completamente erradicadas se, ao deitar para dormir, você pensar nisso. Nesse momento, sua mente subconsciente começa a mostrar sua magia, trabalhando para você mesmo depois de dormir, embora você não esteja ciente disso. Qualquer trabalho que direcionamos à mente subconsciente antes de dormir, ela continua a trabalhar nisso durante toda a noite. Fazendo esse exercício todas as noites, você se sentirá muito bem de manhã.
pois gradualmente seu corpo começará a se curar. Os poderes de sua mente subconsciente começarão a despertar e a curar suas doenças, embora leve um pouco mais de tempo antes de dormir todos os dias. Antes de tudo, se o fizermos durante o dia, estaremos ocupados com outras atividades e nossa mente subconsciente não terá tempo para trabalhar nisso. Mas à noite, enquanto dormimos, nossa mente subconsciente se acalma, despertando completamente e começando a trabalhar para nós com toda a sua força. O sábio médico afirmou que, apesar do progresso científico atual, ainda existem muitas doenças sobre as quais a ciência não tem conhecimento. Médicos renomados não conseguem detectar certas doenças em seu corpo, e mesmo assim, você pode estar sofrendo com essas doenças. Doenças que a própria ciência não consegue curar. Você acha que essas doenças podem ser curadas com medicamentos? Não. Devemos recorrer à medicina apenas quando sentimos que não conseguiremos curá-las por conta própria. Quando falhamos em curar uma doença por nós mesmos, é aí que buscamos ajuda médica, e o médico nos dará o medicamento adequado. No entanto, antes disso, devemos tentar por nós mesmos e acreditar que temos todos os poderes dentro de nós para serem curados sem medicamentos. Há 100 anos, não havia ciência nem sistema médico. As pessoas daquela época conheciam esses processos e métodos pelos quais conseguiam se curar, porque não tinham outra opção. Por meio dessa história, o sábio médico tentou explicar à pessoa que ela é capaz de se tratar. Basta acreditar nisso e seguir o processo que ele explicou. Após 21 dias, ele pediu que a pessoa o procurasse e contasse como se tratou, quais mudanças sentiu por dentro, se sua doença foi curada ou não. Dizendo isso, o sábio médico foi até seu segundo discípulo, que costumava meditar sobre os métodos e procedimentos. Esse discípulo também decidiu seguir esses procedimentos diariamente por 21 dias, e ao encontrar novamente o sábio, compartilhar honestamente as mudanças que sentiu. Com esses pensamentos, o discípulo partiu. Amigos, o que acharam dessa história? Contem na seção de comentários e, se gostaram, inscrevam-se neste canal e ativem o sino de notificações e, claro, cliquem em gostei. Até a próxima história. Até lá, cuidem-se.